Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Kaliane e eu quero contar uma história pra você que aconteceu comigo. Eu tava num shopping, vou tentar ser rápida, e eu fui abordada por um homem, né, que tava vendendo doce. E de imediato, assim, eu pensei, eu não vou ajudar, até porque eu tava sem dinheiro físico, né? Geralmente eu gosto de ajudar quando eu tenho alguma coisa trocada, mas eu não tinha que ser Pix. Mas eu decidi ajudar, perguntei se ele tinha Pix, ele disse que tinha. E aí, quando ele se aproximou, eu senti um cheiro de álcool. E aí eu decidi não me esticar muito, né? Eu tinha perguntado, na verdade, antes de eu sentir o cheiro do álcool, eu perguntei. Porque ele veio falando, né, que era pra ajudar a família, que tinha filhos em casa, querendo comer. Aí eu perguntei se ele já servia a Jesus. E é desse ponto que eu quero falar. E eu ia até falar um pouco mais, mas quando eu senti o álcool, eu já aprendi que não adianta você falar com a pessoa quando ela tá alcoolizada, porque ela não está no estado dela normal. Pode gerar uma discussão, possivelmente a pessoa não vai nem lembrar do que você disse, então não vale a pena, né? Eu nem queria falar sobre isso, mas só pra você entender por que eu não me estiquei, né? E quando eu perguntei, ele falou assim: eu conheço Jesus. Você conhece, você sabe quais são os 4 nomes de Deus? E eu falei, não, eu não sei. Me dá seu Pix. E aí fui fazendo pra ver se ele saía logo, né? Porque eu entendi que não ia, aquela conversa não existir, não ia fluir, não tinha porquê. E isso não quer dizer que eu ignoro pessoas que estão nessa condição, né? Quem tá aqui há mais tempo sabe que o meu pai já teve esse problema, eu passei por esse problema, né? Então é um problema que eu conheço, que eu busco conhecer, que eu busco entender, e eu não tenho nenhuma aversão, né? Mas eu já entendi esses detalhes. Não adianta você falar porque a pessoa ela não vai receber, né? E o que me veio de reflexão quando isso aconteceu? Inclusive, eu disse que não sabia e também não perguntei a ele, mas depois que eu confirmei o Pix, ele voltou e disse, olha, os 4 nomes de Deus são esse, esse e esse. E eu disse, tá bom, tá certo, obrigada. Porque não ia adiantar eu falar, né? E por que não ia adiantar eu falar? Porque, gente, existe uma diferença entre você saber, entre você conhecer e entre você obedecer. Então, essa situação para mim veio muito clara na hora de que não adianta você ler a Bíblia inteira, você decorar versículos, você conhecer os 4 nomes de Deus, se você continua escravo da sua carne, da sua vontade, do seu querer, dos seus desejos, né? Se você não consegue se libertar de quem você é. E veio muito forte pra mim isso. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu já falei isso aqui pra vocês. Eu gosto de adquirir conhecimento, eu amo a ciência, eu acho super importante, né? O conhecimento, você buscar, você melhorar. Mas quando se trata das coisas de Deus, é muito mais importante que você abra o seu coração, que você deixe Jesus fazer uma transformação, que a palavra de Deus ela te transforme, do que você conhecer termos e você decorar versículos e você saber os 4 nomes de Deus.
Eu nem lembro agora quais foram os nomes que ele falou. E particularmente, eu não tenho essa vaidade. Porque eu entendi que não adianta eu saber e eu não viver. Foi isso que eu vi. Um homem escravo da bebida, que sabe os nomes de Deus, mas que não deixou esse Deus transformar ele. Por que eu tô te falando isso? Há uns meses atrás eu tive um momento assim diferente, né? E uma das experiências que eu tive, uma pessoa me confrontou. Eu tava conversando com outra pessoa e assim veio espontaneamente essa frase que eu vou falar agora pra vocês e essa palavra que eu vou falar agora pra vocês. Conhecer Jesus e Deus, até os demônios conhecem. Até os demônios temem e eles sabem quem é Jesus. Então, se você tá hoje nesse quadro, nessa situação, que você sabe os nomes de Deus, você sabe quem é Deus, você conhece Deus, mas se esse Deus não te transformou, se esse Deus ele não te confronta, se esse evangelho que você conheceu não te transformou, não adiantou de nada. Não tem validade. Porque para mim, o poder do evangelho é exatamente o poder da transformação. E eu vou te mostrar na Bíblia onde é que está isso. Lá em 1 Marcos 23 e 24, eu vou ler, já vai ser suficiente para você entender. Diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então quero deixar essa reflexão para você hoje. Que Deus é esse que você conhece? Qual é o teu nível de intimidade com esse Deus? Você conhece os 4 nomes de Deus? E você acha que isso é suficiente? Porque aquele homem continua escravo. E quando eu digo escravo, eu sei exatamente do que eu tô falando. Porque eu já tive nessa condição de alcoolismo. E é uma escravidão mesmo. E se você não cuidar, você não consegue sair. Eu não quero falar de alcoolismo, eu quero falar de você não conhecer realmente Deus. Então não adianta você saber um versículo decorado, não adianta você saber que Deus existe, não adianta você conhecer, mas você não ter intimidade. Você não deixar esse Deus te transformar, você não deixar esse Deus participar da tua vida ativamente. Não adianta. E ele não vai fazer isso se você não deixar. O plano dele é bom, é perfeito e agradável. A vontade dele é essa, boa, perfeita e agradável. Mas ele nos deu liberdade para que nós fizéssemos nossas escolhas. Então somos nós que precisamos aceitar. Somos nós que precisamos abrir espaço, somos nós que precisamos renunciar. O evangelho ele só vai transformar quando você der autoridade para Jesus fazer isso na sua vida. O que você está esperando? Conhecer Jesus, até os demônios conhecem e o temem. A gente acabou de ler aqui. Se você quiser conferir na sua Bíblia, 1 Marcos 23, 24. Não queira só conhecer, queira ter intimidade, queira sair do raso, queira se aprofundar. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida hoje.